Bom dia, irmãos queridos. Dando continuidade aos estudos da nossa revista Palavra e Vida, que estamos estudando nesse trimestre personagens bíblicos importantes que venceram as adversidades, que venceram diferentes situações que fazem parte do comportamento humano. Hoje, a nossa aula vai falar sobre a insegurança. A lição 3 fala sobre Moisés, quando a adversidade é a insegurança. Então, irmãos, essa insegurança que é comum, é um sentimento humano, ela faz parte da vida de todos nós e nós estamos aqui justamente para estudar, tendo uma visão bíblica sobre esse tema, e que essas palavras, irmãos, possam ser de muita valia para todos nós, todos vocês que estarão me ouvindo, tá? E também para mim, que estarei trazendo essa palavra. Vamos então, irmãos, orar ao nosso Deus pela sua direção sobre esse estudo. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque Tu, ó Pai, tem estado conosco, Senhor, porque Tu, ó Pai, tem tido grande misericórdia de todos nós. Seja com a nossa vida, meu Deus, abençoa-nos grandemente pela Tua graça, pelo Teu amor, pelo Teu poder. Orienta-nos, Senhor Deus, em tudo quanto fizermos, ó Pai, aqui, Senhor, nesse estudo. Usa, Deus, a minha boca, usa meu intelecto, usa-me, Pai, como teu instrumento na condução desse estudo, Senhor. Ó Deus querido, abençoa, Deus, a cada um de nós, a cada irmão da nossa classe, a nossa professora Jália. Ó Deus, abençoa, Senhor, a todos nós, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Quando a adversidade é a insegurança. Tá? Insegurança, todo mundo tem insegurança diante de algum fato, alguma situação. Isso todos nós vivemos, irmãos. Ninguém pode se dizer que esteja fora dessa situação. O texto bíblico que nós faremos leitura está lá no livro de Êxodo, no capítulo 4. Nós faremos a leitura dos versículos 10 a 17. Então aqui, a vara diz, a vara de Moisés torna-se em cobra. Moisés estava sendo chamado por Deus para assumir um compromisso de liderança dentro do seu povo, e a liderança principal para tirar o povo hebreu de lá do Egito, da escravidão que eles viviam lá no Egito. E Moisés estava com medo, estava inseguro diante de tamanha responsabilidade que Deus colocara sobre as suas mãos. Nos diz lá o versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Versículo 11. E disse-lhe o Senhor: Quem faz a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou o surdo? Ou o que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor? 12. Vai, pois agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. 13. Ele, porém, disse: Ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu hás de enviar. 14. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai
ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. 15. E tu lhe falarás, e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a sua boca, ensinando-vos o que haveis de fazer. 16. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. A vara que tinha sido transformada em cobra, que foi uma demonstração de Deus a Moisés, do seu poder sobre a vida de Moisés e daquele tão grandioso plano que havia ali de Deus para libertar o povo da escravidão no Egito, a partir da liderança de Moisés. O hino número 375 do cantor cristão nos diz: vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Na versão do HCC, não diz vivo feliz, mas diz que segurança, sou de Jesus e já desfruto as bênçãos da luz. Depois vem, sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. A segurança que Deus nos dá, no caso que Jesus é Deus, que Jesus nos dá, ela é uma segurança que extrapola limites. É uma segurança sem precedentes. Mas essa segurança só existe quando temos fé. Então nos diz aí, insegurança, que é o contrário de segurança, significa a condição, particularidade ou característica de quem é inseguro. Inseguro sem segurança, em que há perigo, sentimento de desamparo, de isolamento, falta de convicção ou segurança em si próprio. Então essa insegurança, ela pode se fazer presente na nossa vida em diversas situações. Como, por exemplo, quando a pessoa não consegue ter iniciativa diante de uma atividade que gostaria de participar ou de exercer. Pode ser gerada pelo medo, e algumas pessoas inseguras são chamadas de forma equivocada de covardes. A pessoa pode se sentir insegura porque não sabe resolver determinada situação ou problema, ou porque realmente não sabe e acha que nunca saberá. Essa é uma situação mais perigosa, porque a pessoa já começa a determinar para si própria
um fracasso, o que é uma coisa muito ruim e que não vem de Deus. A insegurança pode também levar à depressão. E em meio às adversidades que nós estamos vivendo no momento atual, muitíssimo agravadas pela pandemia do Covid-19, essas adversidades se fazem mais presentes ainda nos campos econômico, sanitário, relacional, psicológico e espiritual. E isso faz com que nós nos sentamos mais inseguros em função dessa pandemia. Mas quem nos dá segurança para combater esta insegurança? É o nosso Deus. Disso nós temos pleno conhecimento. Precisamos, além de ter o conhecimento, nos apropriar dessa promessa do nosso Deus. No item 1, nos fala das situações que geram insegurança. Dentro do ciclo vital, né, vemos que quando somos um bebê, precisamos totalmente de que outros nos cuidem para que fiquemos seguros. E não somente para ficar seguro, mas também para que sobreviva. Né? Porque um bebê depende de ser totalmente cuidado. Tem que dar banho, tem que dar alimento, tem que fazer toda a higiene, tem que tratá-lo. Se não fizer isso, a criança morre. A criança não vai ter condição de sobreviver. À medida que a idade vai crescendo, vai adquirindo uma certa independência, aprendendo a se cuidar e também a se equilibrar no ambiente de insegurança, pois onde está o homem, ali está o perigo. Ou seja, aonde está a presença do homem, do ser humano, ali está o perigo, tá? Não é o gênero masculino somente que está sendo tratado nesse texto. Então, no caso de Moisés, os principais desafios que Moisés esteve passando ali no decorrer da sua vida. O primeiro deles, os desafios do nascimento e da sua família. Eles eram escravos no Egito e os seus pais passaram pela segurança de esconder a gravidez de Joquebede, a mãe de Moisés. E Joquebede também, depois que Moisés nasceu, ela estava com uma insegurança ainda maior, porque ou a criança morria na hora do parto, ou seja, seria assassinada, ou ser jogado no rio Nilo, onde certamente seria devorado pelos crocodilos do rio Nilo. Isso está lá em Êxodo 1, 15 e 16. Bem, a insegurança no momento atual também atinge as grávidas e as famílias, porque pode-se não contrair o vírus na rua ou até mesmo no hospital. E o que nós podemos aprender com essa situação, com o desafio do nascimento da família que a família de Moisés viveu? Deus é o dono da vida. Sendo dono da vida, Deus é profundo conhecedor de nós. Ele sabe de todos nós antes mesmo de sermos formados no ventre da nossa mãe. Louvado seja o Senhor, que conhecia o contexto da família do bebê Moisés
e providenciou o escape para ele mediante a fé. Isso está em Hebreus 11, 23. A citação anterior está no Salmo 139, versículo 16. Bem, esses foram desafios do nascimento e da família de Moisés. Depois veio no segundo tópico, desafios das escolhas na juventude. Moisés foi criado pela filha do faraó. Ele foi criado como se fosse um membro da família real do Egito, para que possivelmente fosse um futuro faraó. Mas, ao ser desmamado, ele voltou para sua mãe adotiva, que deu a ele esse nome Moisés, porque o tirara das águas. Êxodo 2, versículo 10. Então, o que acontece? Moisés era um hebreu e era um grande desafio para ele saber que o seu povo era outro, que ele não era um egípcio, que o seu povo era escravo dos egípcios. Nesse meio tempo, ao perguntar no momento em que Moisés viu um hebreu sendo maltratado, defendeu esse hebreu sendo maltratado e acabou matando esse egípcio. Isso complicou a vida de Moisés no Egito, porque ele, ao mesmo tempo, ele viu uma briga e tentou desapartar, e essa ação dele foi jogada na sua cara por aquelas duas pessoas, aqueles dois homens que estavam brigando, dizendo que ele não tinha moral para repreendê-los. Além do que, Moisés ficou com medo do que Faraó poderia fazer, e Faraó tentou matá-lo ao saber dessa situação. Moisés fugiu do Egito, porque pela insegurança em conseguir se manter vivo, por ter cometido um crime perante as leis egípcias, e principalmente em função disso, ser perseguido pelo faraó e pelo exército de Faraó. Êxodo 2, de 11 a 15. E tendo fugido do Egito, aí ele passou a viver o que é uma outra situação. É o terceiro item aí. Desafios de encarar a vida entre estranhos. Ele foi para a terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Êxodo 2, 15b. A fuga já demonstra insegurança, porque ele tentou fugir de um problema, de uma responsabilidade, de compromissos assumidos, e fugir de pessoas e dele mesmo. Nada diferente de nós, que também, em determinadas situações difíceis, complicadas, acabamos fazendo a mesma coisa que Moisés fez. Então, a atitude de Moisés se aplica perfeitamente a cada um de nós. Agora, vamos ver que Moisés assumiu que havia cometido um delito e poderia custar a própria vida. A fuga foi em consequência do erro dele. Mas essa fuga e esse delito não aconteceram por acaso, porque havia planos de Deus para ele. Deus, a partir desse acontecimento, Deus, em sua grande misericórdia, transforma o mal em bem. Na vida de Moisés, Deus fez isso. Na nossa vida, Deus faz também. Uma coisa que poderia ser um mal para nós, acaba se tornando um bem. O que seria uma maldição, se torna numa bênção. A partir de quê? Do poder, da mão poderosa do nosso Deus. Então, Deus usou essa fuga para trabalhar a vida de Moisés.
Deus fez com que ele fora preparado para ser o líder. Ele já tinha sido preparado para assumir uma liderança lá no Egito, pela família real do Egito, né? Mas Deus estava ali com um plano muito maior para Moisés. Então, esses medos, essa insegurança foi usada por Deus. Moisés, a partir de ter vivido em Midian, ele aprendeu a apacentar as ovelhas do seu sogro e o ajudou a pastorear, o que também o ajudou a pastorear o rebanho de Deus. Então ele, ao mesmo tempo, sendo um pastor de ovelhas, ele transformou-se num pastor de vidas. Ele estava conhecendo o plano, o que Deus estava planejando para a vida dele, né? Êxodo 21, Êxodo 2, 21, 22 e 3, 1. No item 2, vencendo a insegurança com Deus. O primeiro, situações que geram insegurança. Vencendo a insegurança com Deus. Então é justamente o que? O medo que ele estava tendo de assumir aquela liderança que Deus tinha definido para ele. Escolhido para ele. Reavaliando comportamentos e fugas. Moisés conhecia o Deus dos israelitas. Ele teve um primeiro encontro com Deus no Monte Horebe. Esse encontro levou Moisés a tremer, tirar as sandálias, esconder o rosto, porque temeu olhar para Deus. Deus lhe deu a missão de livrar os israelitas das mãos dos egípcios, que era um grande desafio. Eu, Senhor, quem sou eu para ir a Faraó e libertar o povo? Moisés fez essa pergunta a Deus. Está em Êxodo 3, 11. E quando Moisés fez essa pergunta, ele estava inseguro de não ser aceito pelos israelitas em nome de Deus. A insegurança de Moisés aflorou a sua falta de autoestima. Ele achou que ele não era capaz de fazer aquilo, que ele não era capaz de ser o líder que Deus planejou, que Deus definiu para que ele fosse. Deus, porém, continuou tratando a insegurança de Moisés, dando-lhe provas da sua companhia e do seu poder, nos versículos de 4 a 9 de Êxodo, capítulo 4. Não precisamos informar a Deus sobre quem somos. Deus nos conhece. Deus sabe tudo da nossa vida. Mas precisamos ouvir de Deus quem Ele quer que sejamos. Precisamos ouvir de Deus quem Ele quer que sejamos. Não é quem nós somos, Ele sabe, mas será que nós estamos sendo o que Ele quer que sejamos? Esse é o desafio maior que nós precisamos encarar. No item B do número 2, da parte 2 dessa lição, vivendo dependente de Deus. Deus tratou Moisés de maneira extraordinária e decisiva. Versículo 11. Ele enviou Moisés para ser seu instrumento entre os israelitas e Faraó. Mesmo assim, Moisés retrucou, insistiu no seu medo, na sua insegurança. Versículo 13. A paciência de Deus chegou ao limite
Versículo 14. Deus mostrou providências que ajudariam a superar essa insegurança de Moisés, que vai dos versos 15 a 17 e o verso 19. Deus mostrou e provou a Moisés que poderia depender dele e o usaria juntamente com o seu irmão Arão, nos versículos 29 a 31. Finalmente Moisés decidiu obedecer a Deus, Êxodo 4:20, e foi uma bênção. A insegurança poderá fazer parte da nossa história em alguns momentos da nossa vida. Ter insegurança é possível para todos nós, mas vencê-las é o que aprendemos na palavra de Deus. Quando Deus falou a Isaías, em Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Insegurança não pode ser confundida com humildade, a qual envolve o reconhecimento das nossas próprias limitações, mas ainda assim mantendo uma boa autoestima. A insegurança, ela se torna numa situação de uma autoestima lá embaixo, né? O que nos leva a nos sentir inseguros. O ser humano é emocionalmente vulnerável e poderá desenvolver reações negativas por conta da insegurança. Quase sempre a insegurança causa isolamento. Moisés aprendeu com Deus em desafios diversos que poderia depender e ser usado por ele para abençoar pessoas, abençoar um povo, uma nação. Êxodo 12:37. Na conclusão dessa lição, nós vamos ver como Moisés, como podemos vencer a insegurança a partir do exemplo de Moisés. Podemos depender de Deus e nos aproximar mais dele. Então precisamos ter intimidade com Deus. E não houve nenhum profeta que tivesse maior intimidade com Deus do que Moisés. Porque Moisés conversava com Deus, face a face. Isso está em Deuteronômio 34, versículo 10. Podemos aproveitar esse tempo de adversidades para crescer na intimidade com Deus, orando, lendo a Bíblia, meditando mais na palavra de Deus, desenvolvendo uma vida de oração mais intensa ao nosso Deus. Deus colocou esses recursos à nossa disposição pelo seu grande amor por nós e podemos fazer isso em nome de Jesus. Louve a Deus e cante para afugentar a insegurança e o medo. Como diz lá no hino 324. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me guardará, do pecado vil vem me livrar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está, do perigo que cercá-la, ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá.
E a outra sugestão, que segurança sou de Jesus. Que segurança sou de Jesus, e já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Esta é a letra do Inário para o Culto Cristão, do HCC, que é um pouco diferente da letra do Cantor Cristão, que é o inário mais antigo, do qual sempre nós temos ou cantado, ou citado, ou recitado versos dos seus hinos nas nossas aulas. Deus, lembre-se de que Deus é soberano. Ele sabe de tudo sobre o nosso passado, presente e futuro. Por que temer? E temer aí é ter medo. Esse temer não é temor. Esse temer é medo. O temor não é medo. O temor é obediência. É bem diferente temer e temor. Aí está falando de temer. Não deixe as preocupações demasiadas tomarem conta da tua vida. Situações adversas como as enfermidades, o desemprego, a violência, as catástrofes naturais ou causadas pela ação humana da natureza, as incertezas políticas, as incertezas econômicas, o caos social e econômico, inclusive que estamos vivendo no momento, fazem parte daquelas palavras que estão lá em João 16:33. Jesus nos advertiu que venceremos, pois ele venceu, quando nos disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. São palavras de Jesus, né? Palavra de Jesus que está lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. A insegurança faz parte do ser humano, faz parte da vida humana, mas ela não pode dominar a nossa vida. Ela não pode tomar conta da nossa vida. Afinal de contas, se estamos guardados no poder de Cristo Mestre, do perigo que cercar a nossa vida, Ele poderá nos livrar. Ele poderá nos livrar e vai nos livrar, sim. Porque a gente aprende na nossa vida a cada dia, irmãos. Nós temos um aprendizado. A vida é um eterno aprendizado. Quem passa pela vida e não aprende nada, podemos dizer que não viveu. Só passou. Vamos deixar no nosso rastro exemplos de fé, de vida. Vamos, irmãos, seguir o exemplo que o nosso amado irmão, pastor Adalberto, deixou. Que belo testemunho que ele deixou para todos nós. E que todos nós, irmãos, possamos ter esse testemunho, buscar o nosso Deus, ter a segurança de que Jesus está conosco em todos os momentos, todos, de que Deus não nos desampara, mesmo que estejamos sofrendo, que estejamos com dor, nós estamos aprendendo, porque Deus nos ensina.
Oremos, irmãos, para encerrar nossa aula. Senhor Deus, muito obrigado pela aula que aqui eu pude conduzir, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, pelo Teu Espírito Santo poder me usar nessa obra. Deus, muito obrigado pela vida da nossa querida professora Jália, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, pela vida de todos os nossos irmãos, pela nossa igreja, por tudo quanto Tu tens feito por todos nós, meu Deus. Ó Pai, nós queremos, Senhor, rogar pela Tua bênção, pela Tua misericórdia sobre a nossa classe, sobre a nossa igreja, sobre as nossas famílias, ó Pai, sobre o nosso país, meu Deus. Tem misericórdia, Senhor, de nós. Nós precisamos muito da Tua graça. Nós precisamos muito, meu Deus, do Teu amor, do Teu poder, da Tua misericórdia. Abre as portas, meu Deus. Cura a enfermidade, Senhor Deus. Liberta, Senhor, vidas. Seja, Pai, com todos nós, ó Deus. Dá-nos a cada dia, Pai, as respostas que precisamos, Senhor, para todas as nossas dúvidas. Senhor, tira dos nossos corações, das nossas mentes, a insegurança, meu Deus, porque nós precisamos estar certos e seguros de que servimos a um Deus vivo, santo e poderoso, o Senhor do universo, o Senhor de tudo e de todos. Muito obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém.